Olá, amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos. Eu sou o Diácono Melquisedeque e estou aqui para mais uma aula do livro de Levítico. E o texto em questão hoje são apenas 2 versos, mas esses 2 versos fazem parte de um contexto muito maior, que sem dúvida é a parte mais importante do livro de Levítico. Hoje nós vamos estudar os versos 12 e 13 do capítulo 16 de Levítico. O capítulo 16 de Levítico, como eu já disse, é a parte mais importante do livro de Levítico. Por quê? Porque é o dia de Yom Kippur, é o dia da expiação. O dia da expiação era o dia mais importante da religião judaica. E ele se dava apenas uma vez por ano. E nós vamos analisar aqui na nossa aula de hoje apenas uma partezinha, um aspecto desse dia, o dia da expiação, que aliás o dia da expiação no culto judaico, na religião judaica, apontava para a crucificação de Cristo. Isso para você entender, para você ter uma dimensão do quanto importante era esse dia. Era o dia de fazer expiação pelo pecado de toda a nação. Era muito importante. Esse era o dia da expiação, o dia de Yom Kippur. E nós vamos aqui tratar apenas de uma partículazinha, porque nós não temos de fato tempo. Nós precisaríamos pelo menos de umas 5 aulas para falar de todo esse dia, de cada aspecto, porque é muito importante, muito carregado de significado, muito importante. Eu aconselho você a fazer um estudo mais aprofundado do dia da expiação, que é fantástico, formidável, um assunto maravilhoso. Nós estamos já aí chegando à reta final do nosso estudo do livro de Levítico, e eu tenho aprendido muito, voltando a estudar Levítico de forma mais sistemática, e é um conteúdo riquíssimo. Compreender a religião judaica é também compreender a nossa religião, compreender a nossa fé, porque a nossa fé, a fé cristã, nasce no judaísmo. E nós vamos hoje, como eu já disse, estudar apenas 2 versos, o verso 12 e o verso 13 do capítulo 16 de Levítico. E dizem assim: pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Bom, amados, olha só. Nós temos aqui um momento, olha, se o dia da expiação era o momento mais importante da religião judaica, o momento em que o sacerdote queima o incenso, ou melhor, o momento em que o sacerdote, nesse dia, entra no Santo dos Santos, é o momento mais importante desse dia. E nós vamos falar sobre ele, o momento em que o sumo sacerdote pega o seu incensário com brasas tiradas do altar de bronze. Tá? Nós lembramos que Nadab e Abiú, filhos de Arão, morreram porque apresentaram fogo estranho, possivelmente porque não pegaram as brasas para queimar o incenso no altar de bronze, no altar do holocausto. Então, nesse dia, neste momento aqui específico, o sumo sacerdote está pegando o seu incensário, que possivelmente é um incensário de ouro, né? Alguns vão dizer que esse incensário era um incensário de ouro, lá em 2 Reis e também lá em 2 Crônicas e também em 1 Reis, vai falar sobre isso, que esse incensário era de ouro, e neste dia, neste momento, o sumo sacerdote está pegando esse incensário, colocando brasas tiradas do altar de bronze neste incensário, e está adentrando o Santo dos Santos. É o momento mais importante do dia da expiação. E é incrível nós entendermos isso, porque é o momento em que ele entra na presença de Deus. Antes ele havia feito sacrifício por si mesmo, havia feito sacrifício pelo povo, e agora ele entra na presença de Deus. O momento mais importante daquele dia, que acontecia apenas uma vez por ano, porque não era para banalizar, porque não é para fazer de qualquer forma.
mas era um dia onde o povo proclamava um jejum, onde o povo todo estava reunido, com o coração quebrantado, oferecia sacrifício e estava ali para se arrepender dos seus pecados, para receber ali a expiação pelos seus pecados. Que, aliás, esse é um assunto que deve ser abordado nas nossas igrejas. Eu costumo falar que, na congregação onde eu dirijo, que de muitas coisas que nós precisamos hoje, nós precisamos de arrependimento. Nós já estamos muitas vezes pecando e não nos atentando que precisamos nos arrepender para sermos perdoados. E esse dia era um dia especial. Nós vamos aqui observar alguns aspectos desse momento em que o sumo sacerdote adentra o Santo dos Santos. Por exemplo, o verso 12 diz: pegará um incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Bom, o incensário, como eu já disse, possivelmente seja um incensário de ouro. O altar que está perante o Senhor, aqui nesse texto, é sem dúvida o altar de bronze, né? O altar de holocausto. Que ele diz, porá o incenso, pegará um incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor. O altar que tinha brasas era o altar de bronze. Então, o altar que está perante o Senhor, apesar de alguns expositores achar que não, mas acreditamos que seja sim o altar de bronze. O incenso aromatizado. Este era um incenso moído em pó. Ele era feito com algumas especiarias finíssimas, que era muito importante. Inclusive, lá em Êxodo capítulo 30, nós vamos ver que era proibido o uso, ou melhor, até mesmo a confecção desse incenso para uso externo, a não ser que fosse para esse momento. Este incenso era proibido que os israelitas fizessem para uso em casa. Era para ser feito apenas para este dia, este incenso aromatizado em pó. Era levado para atrás do véu. Tem algumas versões da Bíblia que vai dizer que o sumo sacerdote pegaria o incensário, colocaria a brasa no incensário, pegaria os 2 punhados de incenso, e quando chegasse diante da cortina que adentra o Santíssimo Lugar, ele enfiaria apenas os braços com o incensário, jogaria o incenso dentro do incensário para que queimasse, levantasse a fumaça, para cobrir a tampa do propiciatório, para depois ele adentrar. Alguns expositores vão entender que era mais ou menos assim. Por quê? Porque aqui o texto nos diz o seguinte, o verso 13: porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. A ideia aqui é de que ele não possa ver a presença de Deus, ou não possa ver a face de Deus. Por quê? Entende-se que nenhum homem é capaz de ver a face de Deus e ainda permanecer vivo. Jacó falou sobre isso, né? E nós entendemos que realmente não pode, a limitação humana não dá essa capacidade para o homem de ver Deus e ainda permanecer vivo. O próprio Moisés, quando teve ali a oportunidade de ver a forma de Deus, ele viu Deus pelas costas, mas não viu a face de Deus como Deus realmente é, apesar da Bíblia dizer que Moisés falava com Deus face a face, mas não dá para depender de que Moisés via a face de Deus literalmente, porque nesse outro texto nós vemos Deus se mostrando a Moisés apenas pelas costas, porque é impossível o homem ver a face de Deus e permanecer vivo. Bom, eu acho muito interessante essa parte aqui, que o incenso era colocado ali no Santíssimo Lugar, na presença de Deus. Por que eu acho isso interessantíssimo? E que aqui vale a nossa reflexão para nós encerrarmos. Porque em muitos elementos do culto judaico, existem certas dificuldades para a gente entender o significado deles. O incenso já tem pouquíssimas dificuldades. Quase todos os expositores bíblicos vão afirmar: o incenso no culto judaico representava a oração do povo. Nós vemos isso no Salmo 41, Davi dizendo. Nós vemos isso lá em Apocalipse também. João, na visão que ele teve, os incensários lá, cheios de incenso que representavam a oração dos santos, né? Então,
mesmo que Macintosh vai dizer que esse incensário ali representava o cheiro agradável de Deus, de Jesus, melhor dizendo, Filho de Deus, mesmo que essa queima do incenso tenha também o aspecto ali, a intenção de aromatizar o ambiente, em virtude de ter muitos sacrifícios, ter um cheiro diferenciado, mas de forma assim, bem mais evidente, praticamente todos os expositores bíblicos vão afirmar: incenso representa a oração do povo. Olha o que me traz uma reflexão e eu quero compartilhar com vocês nessa aula. O dia da expiação era o dia mais importante da religião judaica. O momento da queima do incenso é o momento em que o sumo sacerdote adentra o Santíssimo Lugar. É o momento mais importante do dia da expiação. E o momento mais importante do dia da expiação é o momento em que o sumo sacerdote leva, assim de forma simbólica, para a presença de Deus, as orações do povo. Aqui vale a nossa reflexão. Qual é a relevância da oração nos nossos cultos? Qual o peso da oração? Aqui nós vemos que a oração era o momento mais importante do dia da expiação. Mas hoje as igrejas têm muitas apresentações, muitos teatros, muitas coreografias, muitos louvores e pouquíssima oração. Já não se realiza mais reuniões de oração nas igrejas. Mas nós vemos que aqui no culto judaico que a oração era a parte mais importante do dia da expiação. Isso nós dizemos por quê? Porque o incenso representa a oração do povo. E o momento em que o sacerdote queimava o incenso era o momento mais importante do dia da expiação. Fica aqui a nossa reflexão na nossa aula de hoje. Qual é a importância da oração no culto de hoje? Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima.